Olá, amigos e amigas, trabalhadores, colaboradores da Casa do Caminho. Aqui estamos, nossa última gravação para esse ano de 2023. Essa é uma gravação que será exibida dia 28 próximo agora, para vocês, 28 de dezembro de 2023. E vai tratar um assunto um pouquinho diferente. Normalmente a gente está aqui presente falando sobre o Livro dos Espíritos. Ele vai estar incluso na nossa dissertação, na nossa reflexão junto com todos vocês, mas hoje nós vamos estar falando sobre uma matéria que nos foi proposta e é bênção de Deus. Então, tenho que ler aqui para vocês. Antes que comecemos o estudo propriamente dito, nós já estamos pós-Natal, fazendo essa gravação no pós-Natal. Eu espero que o Natal de todos tenha transcorrido na paz e na misericórdia possível para cada um de nós, pois que somos seres diferentes, cada qual com suas necessidades e suas bênçãos diferenciadas. Mas, lembrando que a Casa do Caminho, aqui na Estrada do Cafundá, em Jacarepaguá, está durante o ano todo atuando, trabalhando, acolhendo, recebendo, sustentando um conjunto de almas e pessoas, almas também encarnadas e espíritos, então, para ficar dentro da pedagogia de Senhor Allan Kardec, espírito é todo aquele que está desencarnado, alma é todo aquele espírito que está encarnado. Dá esse sustento durante todo o ano. Possamos, passado as festas, passado os ânimos, as comemorações pelo natalício, pela lembrança do nascimento de Jesus, estar com ele entronizado e poder participar ajudando esta casa, que falei, é uma casa de acolhimento, de ajuda, de esclarecimento, de estudo, mas que tem alguns dos nossos irmãos mais desvalidos próximos a ela e dependendo muito dela. Então, como o assunto hoje, vamos poder perceber a necessidade que vai tratar sobre dinheiro, eu peço a atenção de cada um de vocês para essa casa, para esse ponto de luz aí em Jacarepaguá, para que ele possa estar devidamente sustentado, lembrado, no óbolo que cada um de nós pode fazer por esta casa que atende a tantos que todos lhe batam a porta e ela se abre. Então, bênção de Deus. Está no Livro da Esperança, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, e diz assim, uma passagem em Mateus 7,17, assim toda árvore boa produz bons frutos. Foi uma fala de Jesus. E venham meus irmãos e meus amigos, trazer-vos o meu óbolo, a fim de vos ajudar a avançar, desassombradamente pela senda do aperfeiçoamento em que entrastes. Nós nos devemos uns aos outros. Somente pela união sincera e fraternal entre os espíritos e os encarnados será possível a regeneração. Capítulo 16, item 14. É uma passagem importante, porque, fazendo todas as considerações, ele vem aqui a fim de nos ajudar a avançar no aperfeiçoamento que nós entramos. Está falando da nossa presente encarnação, tá? Nós entramos, estamos nessa esteira, não dá para voltar atrás. Qualquer tentativa é vã e desastrosa, tá? Sair da encarnação dentro dos trâmites naturais, inclusive acidentes são naturais. O que não é natural é tirarmos a própria vida, resignarmos-nos e seguirmos, reativando as nossas ações para as nossas melhoras. Então, ele vem colocar que esse aperfeiçoamento em que nós entramos, nós nos devemos uns aos outros. Isso é solidariedade, não é pieguismo. Ele está falando da solidariedade, da nossa capacidade como tribo, como sociedade, como grupo, de nos cuidarmos, de nos fazer. Fazemos isso todos? Claro que não. Está cheio de guerra, estamos aí com várias guerras, estamos com os conflitos, vamos chegar ao final do ano, isso não terá mudado, porque não muda dessa forma. Nós ainda somos muito complicados por causa do nosso orgulho e vaidade e por causa da nossa inveja. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho
sobre esse sentimento que se coloca sobre o outro, que é a inveja, né? Que é, assim, resumindo, você querer destruir aquilo que você admira, é um contrassenso. E ele vem aqui, os espíritos e os encarnados, será possível a regeneração. A regeneração é o mundo para o qual nós estamos saindo, desse mundo de provas e expiações, para a regeneração. E ele vem falar de algo que é muito importante para nós. Só que nós, ao mesmo tempo que ser muito importante, nós às vezes nos distraímos dos nossos destinos e produzimos alguns exageros, tá? Principalmente agora, nessa época de festa, acabamos de passar Natal. Muita gente sequer lembrou de Jesus, que é o motivo pelo qual, para os cristãos, existe a celebração do Natal desde o século IV, século IV, desculpe, após Cristo. E nós nos esquecemos, nos apegamos à figura de São Nicolau, que se transformou em Papai Noel, que foi trazida da Europa para as Américas e transformado num outro sentido, tomou o mundo, né? E se transformou como se isso fosse a realidade de Natal, e não é. Às vezes exageramos com as coisas, com a matéria, embora a matéria seja absolutamente necessária para todos nós. E diz aqui o início do texto, Bênçãos de Deus, capítulo 48 do Livro da Esperança. Muitas vezes criticamos o dinheiro, malsinando-lhe a existência. No entanto, é lícito observá-lo através da justiça. Está aqui o capítulo 48, a gente pode voltar, mas eu queria fazer uma reflexão. E vou buscar no Evangelho, primeiramente no Evangelho, e depois no Livro dos Espíritos, a necessidade que nós temos do dinheiro. Porque o dinheiro, como diz aqui, vou repetir, veio aqui agora, tem uma oração do dinheiro, que foi através de Meimei, é linda a expressão, está na internet, quando o Chico Xavier faz a leitura, é assim, maravilhoso. Eu disse, pô, mas Chico Xavier falando do dinheiro, foi uma irradiação de um pensamento de Meimei que ele captou e transmite para nós. Dize-lhes na prece que sou a esperança do lar sem lume. Falam que posso ser o conforto das mães esquecidas, o arrimo dos companheiros caídos em provação, o leite devido aos pequeninos de estômago atormentado, o remédio ao enfermo e o lençol generoso e limpo aos que se avizinham do túmulo. Daí prossegue a oração de Meimei, reconhecendo que o dinheiro é algo tão necessário a nós como o bom senso, como a caridade, como a capacidade nossa de bem servirmos ao próximo, como gostaríamos e gostamos, na verdade, não no passado, mas no presente, de sermos bem atendidos, bem servidos, percebidos, acolhidos, porque muitas das vezes a questão está além do dinheiro, está na nossa saúde mental, espiritual, mas o dinheiro, ele encontra-se de uma forma que a gente pode não só trazer um benefício e um bem-estar a nós, bem-estar relativo, porque o bem-estar é de acordo com cada um e em cada lugar. Se você me perguntar hoje o que é o bem-estar lá no Oriente, onde transcorre nesse momento um conflito grande, pode ser o tamanho, o bem-estar de que o filho volte da guerra, daquele ferido que receba o remédio, né? A gente está olhando para um conflito. Para nós aqui o bem-estar muitas das vezes é a mesa farta, porque passou o Natal, ou porque vem a expectativa agora do Ano Novo, que é só uma mudança de calendário. A gente precisa mudar aqui na cabeça, porque a gente pode todo dia despertar e acordar para um novo tempo, um novo ano, como diz o Chico. A gente não muda o nosso passado. Chico Xavier colocou isso. Mas toma a decisão nesse momento de mudarmos o nosso futuro. E a gente fica olhando para esse futuro como se fosse algo longínquo. O futuro é o segundo seguinte. É simples assim. O segundo seguinte já é o nosso futuro. Tomamos essa decisão. Então, lembrando
Lá no Evangelho, no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, no item 8º, vem uma pergunta extraordinária para tirarmos essa sombra do dinheiro, e que o espírita fala isso, ou que quer pegar e transformar o dinheiro na igualdade para todo mundo. Eu vou primeiro fazer a leitura e depois comentamos essa passagem que eu fiz a frase aqui. Desigualdade das riquezas. A desigualdade das riquezas é um problema, é um dos problemas que inutilmente se procura resolver, desde que se considere apenas a vida atual, a presente encarnação. Olha que ele já vem colocando no âmbito da visão ampla dos espíritos. A primeira questão que se apresenta é esta: por que não são igualmente ricos todos os homens? Não o são por uma razão muito simples. Explicação: por não serem igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. E aliás, ponto matematicamente demonstrado que a riqueza repartida com igualdade a cada um daria uma parcela mínima e insuficiente. E aí ele prossegue. Então, quando ele está falando na bênção de Deus, o dinheiro é uma bênção de Deus. Moeda, ouro, ou papel, ou um título, ou um cartão, enfim, o que seja, ele é uma bênção, quando bem aplicado e quando bem designado. Ah, não, eu quero que divida o dinheiro com todos. Eles estão explicando que não dá. Nós somos seres individuais e diferentes uns dos outros. É aquela história, se você perguntar, se pegar 2 homens e cada um deles ganhar 100 mil reais, um vai dizer: vou fazer uma festa, um grande churrasco com bebida à vontade para os meus amigos e familiares. E o outro, que ganhou a mesma quantidade, vai dizer: eu vou abrir um pequeno mercadinho, que é para poder vender a carne, para poder vender a bebida, para poder vender o carvão, para poder vender os insumos necessários. Cada um tem uma visão. Um vai gastar, como ele fala, nem todos nós temos as mesmas competências, qualidades para fazer bom uso da matéria. Alguns exageram, é verdade. Tomam o dinheiro, como está aqui na própria letra da oração do dinheiro de Meimei, e que diz que ele é guardado como um cadáver dentro dos cofres. É verdade. O dinheiro paralisado, estagnado, é como um pântano. Não produz, não resolve, só dá lucro àquele que o tem e não produz nada para fora. Questão de bom senso. Mas isso se resolve não é querendo distribuir o dinheiro, ou distribuir a matéria, ou distribuir as coisas igualmente para todos. É que os mais inteligentes que têm a possibilidade de fazê-lo devem, por seu turno, bem aplicá-lo a serviço do próximo. Aliás, lá na questão 811 do Livro dos Espíritos, vem: a igualdade absoluta das riquezas é possível e existiu alguma vez? Não, não é possível, é a resposta dos espíritos. A diversidade das faculdades e dos caracteres de cada ser se opõe a isso. Olha só, é simples, ele está falando o que lá no Evangelho se repetiu. Questão 811A. Há homens, entretanto, que creem estar nisso o remédio para os males sociais. Que pensais a respeito? Kardec indagando os espíritos. Que há homens que pensam que dividindo, partilhando, compartilhando, tirando de uns e entregando aos outros, tirando daquele que trabalhou para entregar a quem nada fez, muitas das vezes, ou entregando aquele que é mais infeliz pela sua passagem na presente vida. Lembre-se que ele colocou, se tivermos esse olhar obtuso, só olhando para o momento, ele responde: são sistemáticos ou ambiciosos e invejosos. Não compreendem que a igualdade seria rompida pela própria força das circunstâncias. É o que ele colocou aqui, as capacidades, né? Não serem igualmente inteligentes, ativos e laboriosos. Ele colocou aqui. Combatei o egoísmo, pois essa é a vossa chaga social, e não correi atrás de quimeras. Ele fala
que dividir esse pensamento que muitas vezes muitos levantam uma bandeira querendo dizer que é uma bandeira de igualdade, uma bandeira... É apenas uma quimera. Que o que nos vale contra a chaga social é combater o egoísmo e a inveja. Aliás, o que é uma definição de inveja? A definição de inveja utiliza o sentimento da indignação com outra pessoa que possui ou desfruta de algo desejável, frequentemente acompanhado por um impulso de tomá-lo. É aquilo que eu falei no começo. Invejar é o pior, sim. Admirar é uma coisa. Invejar é você querer destruir aquilo que você admira. Admira o trabalho, admira a inteligência, admira a competência, admira a renúncia. Sim, porque muitas das vezes, para conquistar determinadas posições, determinadas situações, para você trabalhar com afinco, você tem que renunciar aos prazeres mais imediatos. Quando para estudar, você tem que renunciar àquelas festas, aqueles momentos e ficar estudando para adquirir competências para poder passar, né? Tem que estudar matérias de exatas e humanas. Não adianta, outro dia mesmo, eu ouvindo um companheiro, ele disse, eu não sei de número, porque eu sou de humanas. Eu falei, como assim? Nós todos somos matemáticos e também de humanas, somos de exatas e de humanas. Não, eu sou apenas de humanas. Olha, você está se eximindo. Se o seu contra-cheque vier com um valor menor, você não perceba, então você já tem a exata. Quando você tem que comprar alguma coisa, você não paga de acordo, você não faz a conta, você não procura o mais barato ou o mais adequado ao seu orçamento, você só não consome aquilo que realmente está dentro da tua capacidade, então você é de exatas. Nós somos de exatas. Agora, podemos ter outras tendências, mas isso não nos exime da capacidade que temos de saber contar. Aliás, Jesus diz, quando foi provocado, Jesus, o que dizeis a respeito do pagamento dos impostos? Ó raça, né? Ele diz. O que está na moeda? Assim, a esfinge de César. E no outro, assim, o valor. Então, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Simples assim. Ele já resolve a questão. Dai a César o que é de César. E nós ficamos aqui elucubrando, discutindo. A gente pensa que, quando estamos falando dos valores espirituais, estamos nos eximindo dos nossos valores materiais. Cuidar do corpo, da saúde, sabermos nos tratar para bem tratar o próximo. Se você não sabe fazer nada por você, o que você vai pensar em fazer pelo teu próximo? Quantos desvalidos vão passar pela tua frente e você vai dar as mãos e ficar andando no mesmo corredor? Porque se você não está produzindo, se você não está sabendo compartilhar o que te vem, né? E sempre há uma maneira de compartilhar. Ele começa aqui, venham meus irmãos e amigos trazermos o meu óbolo. Inclusive existe a passagem de Jesus falando sobre o óbolo da viúva. Naquele momento em que passavam tantos ricos jogando as moedas para fazerem muito barulho, e aquela viúva, ele diz, deu mais do que podia, tirou de si mesmo. Então, isso não quer dizer que nós estejamos fazendo mal feito da moeda, do dinheiro e da matéria. Ao contrário, nós estamos nos apresentando, quando possível e quando necessário, às vezes nem sempre um com o outro, a atender uma necessidade maior. Às vezes esse óbolo é o nosso tempo. Não é só o dinheiro que a gente põe a mão no bolso. Às vezes esse óbolo é o nosso tempo, é a nossa capacidade de dar uma atenção, mas é a capacidade de nós percebermos que a igualdade das riquezas não é possível porque nós não somos iguais. É simples assim. Está no Evangelho, está no Livro dos Espíritos, obra primeira da doutrina espírita, e que trata. É possível que todos se entendam? Está lá na questão 812, dando sequência. Os homens se entenderão quando praticarem a lei de justiça. Aí outra questão. A lei de justiça não está em dividir por igualdade, como ele já disse,
mas em saber reconhecer o outro no seu tamanho, na sua dimensão, na sua proporção e como fazê-lo, né? A gente muitas vezes, a gente acabou de falar da definição de inveja, né? É porque a gente usa de um processo do nosso bem-estar. A gente sempre procura o nosso bem-estar e isso é natural. Veja bem, é natural nós procurarmos o nosso bem-estar. É natural até pensarmos em angariar mais para nós. Também é natural. Senão não haveria progresso no mundo. Mas a ganância exacerbada pode nos levar à perdição. Angariar em demasia para si, sem nada compartilhar, é como na prece de Meimei. É o dinheiro escondido no escuro do cofre, que nada produz, que nada desenvolve. Isso não quer dizer que você vai pegar o dinheiro e partilhar por igual. Se eu sair aqui na rua com o dinheiro que eu tenho na carteira e quiser compartilhar, primeiro não vai dar, porque o dinheiro é pouco. Não vai atender toda a minha rua. Mas vamos lá na suposição, vamos produzir alegoricamente que eu tivesse na carteira o suficiente para dividir com todos aqui na rua. Cada um estaria atendido de uma forma. Cada um faria com esse dinheiro algo diferente. Cada um pensaria em como usá-lo. Alguns desses talvez nem fossem usá-lo, fossem guardá-lo no fundo de uma gaveta, de algum lugar, outros sairiam fazendo outras coisas, enfim. Isso não importa. Agora, o que importa é a nossa capacidade de entendermos que podemos dispor de um pouco do que temos e produzimos para com o outro. E para isso não precisa ser rotulado de rico, de ele tem mais. Não. Você foi saber da história dele? O que o levou a ter mais? Porque a gente olha o imediato, a gente olha a fotografia, a gente não olha para a história passada, nem olha o filme que está transcorrendo na vida daquele que trabalha. Que acorda às 5 da manhã, sai às 6 para chegar na fábrica antes das 7 da manhã, que é quando começa o primeiro turno. Que sai muitas vezes depois de 7, 8 horas da noite, acompanhando já o segundo turno que está dando passo, né? Que comparece no final de semana para trabalhar, né? Ninguém dá ouvido para isso, ele só quer olhar o que você tem de... olha o carro que ele tem. Isso é inveja. A gente começa a perder o nosso caminho, em vez de pensar o que eu, particularmente, posso produzir para o meu bem-estar e para bem fazer com o outro. O que eu posso aprender com o outro? Em vez de invejar, é admirar. O que você pode aprender com o outro? O que ele faz que eu ainda não estou fazendo? O que ele pode realizar? Nossa, ele distribui tanta coisa para tantas pessoas necessitadas. Antes que você distribua, você precisa adquirir. Aprenda a adquirir. Nós que tivemos a oportunidade de, por diversos anos, estar na carreira aeronáutica como hobby, sempre falo, nunca fui profissional da aviação, mas recreativa, na aviação recreativa, mas a gente fica com os cacuetes. Quando pegávamos aviões de carreira, a gente sempre ouve aquelas instruções bem dadas pela tripulação e que diz que em caso de descompressão ou outra instabilidade da aeronave, máscaras cairão à nossa frente. Puxe-as para si, fixe para poder ficar à vontade e auxilie quem está ao seu lado se for necessário. Veja bem. Primeiro você se resguarda, depois você auxilia. Por quê? Porque se você tentar um ato heróico, você vai desmaiar por anóxia. Você não vai conseguir produzir o necessário, ter forças necessárias, nem o oxigênio necessário para poder ajudar o outro. É simples assim. Então a gente tem que produzir na vida. Produzir na vida quer dizer, estou sem manga, tá? Mas estou fazendo aqui figurativamente, arregaçar as mangas, ir para o trabalho, trabalhar, estudar, trabalhar, se atualizar, produzir, cada um a seu turno e a sua medida, cada um dentro da sua história. Não quer dizer que esse ou aquele, vamos parar de olhar tanto para o nosso vizinho que está trocando o carro, ou para o companheiro de trabalho que está tendo uma ascendência no trabalho. Se ele está tendo, ele produziu alguma coisa. Se foi de um valor correto, tudo bem. Se não o foi, bom,
Aí é o custo de você buscar se locupletar às custas dos outros, mas continua não sendo um problema seu. A gente não tem que invejar, a gente tem que admirar e produzir o que é bom e tirar de perto o que não nos serve, o que não presta. É simples. Não é querer dividir, inclusive, o que é dos outros, ficar apostando, não, tem que dividir, porque ele... Não. Entrega do teu valor, do teu trabalho, da tua renúncia, da tua vontade, do teu bem-querer, e a gente vai estar seguindo essa máxima, que é da bênção. Venham, meus irmãos e meus amigos, trazer-vos o meu óbolo, a fim de vos ajudar a avançar. Estou repetindo Jesus, nessa passagem aqui. Desassombradamente, pela senda do aperfeiçoamento em que entrastes. Nós entramos na nossa carreira de muitas encarnações. Reencarnamos, para, usando os atributos que já adquirimos de coisas boas, resolvermos aquilo que não ficou totalmente resolvido. Não é o pecado passado, é aquilo que não demos conta de resolver, inclusive as tribulações materiais, do que fazemos com ela, como nos aplicamos e como mudamos a nosso turno dessas ações. Nós nos devemos uns aos outros solidariedade, bem-querer com o outro, reconhecimento de que cada um de nós é diferente, mas que podemos ter uma atitude solidária. Somente pela união sincera e fraternal entre os espíritos e os encarnados, para com o mundo espiritual, no aprendizado que temos cotidianamente, e os encarnados, que somos nós, que nos devemos uns aos outros, será possível a regeneração. Não adianta nós esperarmos um mundo de regeneração. Nós devemos nos regenerar para transformar o mundo nesse mundo de regeneração. A matéria é necessária. A matéria nos serve como meio. Esse corpo que recebemos é nosso hospital, nosso educandário, nossa oficina de retificação, nossa clínica, nossa faculdade, enfim, ocupa diversas posições. E o que com ele fazemos através do nosso trabalho, do labor, e que aqui diz, voltando lá na instrução de Meimei, Senhor, no concerto das forças que te desejam honrar, eu também sou teu servo, diz assim o dinheiro. E conclui, não ignoras, contanto, que nasci para fazer o melhor, o dinheiro. E esteja eu vestido de ouro ou de simples papel, o dinheiro, sabe, Senhor, que eu também sou de Deus. Olha que coisa linda. Essa é a oração do dinheiro de Meimei. Eu faço questão de deixar aqui registrado para que todos busquem como uma forma extraordinária. E também, nesse capítulo, Bênção de Deus, onde ele fala que o dinheiro vai atender a todos aqueles necessitados, os desvalidos. Mas para que haja dinheiro é preciso haver trabalho, é preciso haver boa ação, é preciso haver solidariedade, é preciso haver equilíbrio, é preciso haver intenção e ação. Só o primeiro não adianta. E, aliás, não adianta querer dividir porque achamos que o outro tem mais. Temos que dividir, compartilhar aquilo que nos cabe, e é nosso e é produzido por nós. Fora disso, é inveja, querer pegar do outro para entregar a outro que você também não conhece, ou que nós não conhecemos, e ficamos querendo fazer justiça. E é como ele diz, os homens se entenderão quando praticarem a lei de justiça. Não é a justiça que nós achamos, é a justiça divina, que está escrito no nosso íntimo. Por esse momento, por essa gravação de final de ano, por essa oportunidade ímpar de poder compartilhar com vocês como viemos ao longo de todo o ano, agradeço a oportunidade da expressão e desejo a todos, nesse novo tempo, que haja muita saúde, muita luz e que haja esse desenvolvimento de cada um. Que tenhamos a bênção da amizade, do abrigo da amizade, que tenhamos a bênção do bom senso e que possamos ser desenvolvedores do meio em que estamos. Só muda o calendário, o dia a dia está em nós, a cada um. Não é porque o calendário vai mudar que as coisas vão mudar. As coisas vão mudar
porque a nossa intenção agora é de melhorarmos o nosso futuro, que é o segundo imediato, é o segundo seguinte. Obrigado a todos, feliz novos tempos.